Boa noite! Sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial de celebração. Então, pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, que é muito importante para mim. É meu texto favorito de toda a Bíblia. Para mim, assim, é um texto chave para mim, para minha pessoa. Não estou dizendo que é o texto chave da Bíblia, mas para mim ele é muito importante. E esse texto se fez mais presente, se fez mais importante nos últimos meses, nos últimos dias, nos últimos tempos, Porque, como vocês sabem, na semana passada nós estivemos aqui apresentando a Melinda, para vocês conhecerem ela, a nova integrante da família, e eu tenho passado por essa nova experiência de vida, experiência da paternidade, de ser pai. E no momento do nascimento da minha filha, eu tive um forte sentimento de amor que invadiu o meu coração. Eu já amava ela antes, Sabe aquele velho ditado, não é tão velho, é mais recente, Mas é que pra mim já é velho. Mas que diz assim, eu mal conheço ela, mas eu já considero muito, Então eu mal conhecia a minha filha, porque estava dentro da barriga da minha esposa, mas eu já amava demais. E quando ela nasceu, que eu vi ela pela primeira vez, esse amor intensificou. Ele aumentou ainda mais. No momento que eu peguei ela nos braços pela primeira vez, esse amor aumentou ainda mais. Então esse amor ele foi se comprovando e ele foi intensificando nas horas seguintes, e assim tem sido desde então. Cada vez mais, toda vez que eu olho para ela, eu amo mais. Talvez quem é pai, quem é mãe, se identifique com esse sentimento, desse amor que vocês não sabem explicar. É um amor que a gente não consegue comparar com outros relacionamentos. E a primeira coisa que esse sentimento me lembrou foi um versículo. Quando minha filha nasceu, eu estava lá na sala, onde aconteceu o nascimento dela. A primeira coisa, quando eu olhei para ela e eu senti isso, a primeira coisa que eu lembrei, claro, depois que passou ali o momento que já estava, tá tudo certo, tá tudo legal, tá tudo bem. A primeira coisa que comecei então a refletir e agradecer a Deus foi um versículo. E nós vamos ler esse versículo porque era algo assim que na minha mente, naquele momento, talvez poderia expressar esse amor, talvez direcionar sobre da onde que estava vindo esse amor, o que era esse amor. E aí é justamente o versículo que eu acho, que eu mais gosto, que literalmente eu tenho ele marcado na minha vida, tenho marcado em mim. Então vamos ler aí João, abra sua Bíblia, João capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12, que é o versículo em questão, mas vamos ler o 13 também, por questão de necessidade para complementar. Vamos ler João capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, João, o último dos 4 evangelhos, lá no início do Novo Testamento, João 1, 12 diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, somos gratos a ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso. E nós reconhecemos também a tua misericórdia por cada um de nós, por tudo que o Senhor fez e faz e ainda fará em nossas vidas, Pai. E te pedimos nesse momento que o Senhor, através do Espírito Santo, nos conduza à compreensão e entendimento e também à aplicação individual na vida de cada um de nós dessa passagem, desse texto, para que possamos cada vez mais sermos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos a ti, Pai. Amém. Então, como eu disse, esse versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, é o meu versículo favorito da Bíblia toda. E hoje eu vou explicar um pouquinho o porquê disso, porque veio bem conectado com o fato da minha filha nascer. Como eu disse para vocês, foi a primeira coisa que me lembrou. E esse versículo 13, como eu disse, ele é necessário para complementar, para a gente entender um pouquinho melhor. Mas o que eu realmente lembrei naquela hora, que é o que eu sei de cor, o 13 eu não lembro de cor, eu sei o 12 é o que eu sei mesmo. O que eu lembrei foi o 12.
esse versículo, e como eu disse, está marcado em mim. E quando eu lembrei do versículo 12, aumentou mais ainda como eu vejo o amor de Deus por nós. Quando eu olhei para minha filha e vi, ou melhor, senti aquele amor aumentando, e eu lembrei desse versículo, eu comecei a pensar, nossa, Deus me ama muito. Mas naquele momento, até então, eu não tinha ainda parado para refletir um pouquinho mais sobre esse amor, e isso se seguiu ao longo de alguns dias, algumas semanas. A Melinda já tem 2 meses, e isso foi metade para o final de setembro. Então, desde lá, eu estou remoendo, palavra ruim, mas eu estou refletindo, estou desenvolvendo todo esse pensamento, e cada dia que eu desenvolvo mais, esse amor de Deus aumenta mais. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E se vocês forem notar, esse versículo ele não fala a palavra amor. Ele não diz, Deus amou o mundo de tal maneira, como João 3,16. Ele não diz, nisto conhecemos o amor de Deus. Não tem amor ali. Da onde é que eu tirei o entendimento de que isso mostra o amor de Deus? Se a gente perceber, a base principal desse versículo é o amor de Deus. Vamos entender então o que ele quer dizer. Então, versículo 12, ele vem logo depois de uma grande introdução de João na sua carta. E nessa carta de João, do seu evangelho, que nós chamamos assim, João começa dizendo que Jesus, ele é Deus. Ele diz, Jesus é a palavra. Ele é o verbo, é o logos, é o conhecimento, Isso a gente poderia ficar só falando do versículo 1 aqui durante algumas horas, de tão profundo que é. Mas ele diz que ele é a palavra, ele estava no princípio, estava com Deus, ele é Deus, o próprio Jesus Cristo, João, ele vem demonstrar a divindade de Cristo através do seu evangelho. Então ele, além de ser a palavra, ele é a verdade. A gente vê lá em João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é a única verdade que existe. Não existe outra. Só Cristo é a verdade. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito para ele. Tudo foi feito por intermédio dele. Hoje a gente cantou a música de Colossenses, que também Paulo fala sobre isso. E na música a gente cantou, que tudo é por ele, para ele, por intermédio dele. E João também fala isso, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada existiria, porque foi feito por intermédio dele. Ele é a luz que ilumina o mundo. Mas João vai demonstrar que ele não foi reconhecido, não foi recebido como essa luz, como a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que ilumina a todos nós. Ele não foi recebido assim, não foi reconhecido de tal forma. Mas, então, daí nós chegamos ao versículo 2, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, esses que fizeram isso, que receberam e creram no seu nome, esses receberam, então, o poder. Em outras versões vai estar escrito, deu-lhes o poder, que é o direito. Deu-lhes o direito, receberam esse poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, João, logo depois, por isso que eu comentei que o 13 é importante para complementar, ele diz que essa filiação, ela não é por direito de sangue, Não é por direito de mérito, não é por uma compra, não é por obra humana, não pode ser adquirida, mas é um direito dado exclusivamente por Deus. É Ele quem dá. Nós não podemos comprar, nós não podemos conquistar e nós não podemos herdar, mas nós recebemos. Isso nos é dado de graça. Isso que é o mais incrível. Isso significa, então, que ninguém, não existe ninguém, exceto Jesus. Porque Jesus ele já era filho de Deus desde o início. Mas ninguém nasce filho de Deus. Ninguém. Se vocês acharem algum versículo que fale na Bíblia que alguém nasceu, exceto Jesus, filho de Deus, me fale, porque não existe ninguém. E é o que ele está dizendo aqui. Isso nos é dado. Então, muitas vezes, vocês já devem ter escutado, existe uma fala popular, todos nós somos filhos de Deus.
todos são filhos de Deus. Né? É uma mentira. Uma mentira que as pessoas contam para quê? Para que você fique longe de Deus. Porque você pode pensar, bom, se todo mundo é filho de Deus, então todo mundo pode se relacionar com Deus. Então, não precisa de nada, porque todo mundo já é filho de Deus. E aí, assim, as pessoas são enganadas para não realmente se tornarem de verdade filhos de Deus. É uma mentira, uma falácia que as pessoas contam. Hoje em dia, divulgando isso seria uma fake news. As pessoas vão distribuindo essa notícia falsa, porque a verdadeira notícia, a verdadeira que é a verdade mesmo, é a boa notícia do Evangelho. E nessa boa notícia do Evangelho, ninguém nasce filho de Deus. Todos nós somos, então, criação de Deus. Nós costumamos usar o termo criatura. Somos criaturas de Deus, mas a verdade é que todos nós fomos criados por Deus. É necessário que para se tornar filho de Deus tenha um novo nascimento. Então, na semana passada nós apresentamos a Melinda para vocês conhecerem ela, e eu comentei que nós cremos e nós entendemos, porque a Bíblia fala isso, que os filhos, eles são propriedade de Deus. Mas eu não disse que eles são filhos de Deus. Eles são propriedade de Deus. Por quê? Porque quem criou a Melinda? Aí vocês vão dizer, não, mas foi a Geisa que gerou na barriga dela. Sim. Quem criou tudo? Quem é o criador de todas as coisas? É Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono até da madeira que fez, esse móvel. Então ele é dono disso aqui também. Ele é dono de tudo. Tudo é propriedade dele. E aí o que eu disse? Que ele nos dá o privilégio de criarmos os filhos para direcionarmos no caminho do Senhor. Para quê? Para se tornarem filhos de Deus. Para que possam voltar a ter esse relacionamento que foi rompido por causa do pecado. E assim aconteceu com todos nós. Então, a minha filha, ela vai precisar nascer de novo. Não literalmente, como Nicodemos conversou com Jesus em João 3, pedindo, tenho que nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é assim, mas é o nascer de novo, em espírito. Nascer novamente. Então todos nós passamos por isso, e ela também vai ter que passar. E a responsabilidade, assim como eu falei para vocês, como pais, levar ela nesse caminho, e nós contamos com as orações de vocês para que a gente seja bem-sucedido, que a gente seja realmente bons exemplos em casa. Então, como eu disse, ninguém nasce filho de Deus, somos todos criaturas. É necessário um novo nascimento, porque a filiação divina, ela é um direito exclusivo para aqueles que nasceram de Deus. Eu não estou inventando nada disso, é o que João falou aqui. Aqueles que se tornaram filhos de Deus não são os que nasceram por descendência natural, pela vontade da carne ou humana, mas os que nasceram de Deus. Os que nasceram de Deus. E aí como é que isso acontece? Como é que acontece esse nascer de novo? Como é que a gente nasce de Deus? Nós conhecemos os passos da salvação, Nós conhecemos que nós temos que crer, que existe um Deus. Nós temos que se arrepender, porque agora que a gente entende que existe Deus, nós temos que nos arrepender da velha vida, dos nossos pecados. E então nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Esses são os passos, nós conhecemos. Mas então, permanecendo nesses 2 versículos que nós estamos lendo, e vocês vão ver que tem tudo a ver, está bem conectado. Nós vemos que para nós nascermos de Deus, esse direito, ele é dado aos que receberam a Cristo e aos que creram em seu nome. Essas são as condições. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, então a esses foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E é interessante que ambos estão conectados, porque receber a Cristo implica em uma atitude ativa de fé, do crer. E essa atitude ativa de fé, de crer, ela se manifesta na crença em seu nome. E envolve mais do que um mero reconhecimento intelectual, da gente só entender e pensar sobre isso, Reconhecermos as reivindicações de Cristo. Não é só isso. O que eu quero dizer é que o crer não basta, crer em Cristo, não basta assim a gente saber que Jesus morreu para nos salvar. Não basta saber que Jesus, ele é o Senhor e Salvador. Não basta a gente simplesmente dizer, eu creio,
mas nós precisamos viver. E quando a gente realmente crê verdadeiramente, e vamos dizer assim, de certa forma, nós tomamos essa decisão, então nós recebemos a Cristo. Nós recebemos. Mas não parou por aí, porque ele fala assim, crer em seu nome. Peraí, mas como assim crer no nome de Jesus? Né? Eu tenho que crer no que ele fez. E é ali que entra um pouquinho do que as pessoas entendiam naquela época, a cultura. Os nomes das pessoas naquela época tinham um significado. E o significado era relacionado com a vida da pessoa. Vocês vão perceber que vários nomes da Bíblia têm relação, né, com o que a pessoa fez, ou algum acontecimento, alguma coisa assim, né? Por exemplo, a gente vai lembrar de Jacó, né? Sabe o significado de Jacó? Traiçoeiro. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar, né? Aquele que segura o calcanhar, né? Que daí depois eles falaram que traiçoeiro por causa do que Jacó fez, né? Mas nasceu segurando o calcanhar e aí ele comprou a primogenitura do irmão mais velho, né? Ou seja, passou a perna, né? Mas isso já tinha sido revelado o que iria acontecer. E aí depois, Jacó tem o seu nome mudado. E aí seu nome passa a ser Israel. Aquele que lutou com Deus, aquele que luta com Deus. Por causa que Jacó, né, tem aquela música, né, já ouviram falar? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Não escutaram isso aí na internet? Que ele lutou com o anjo, né? E aí o anjo feriu, né, a junta da coxa de Jacó, e aí ele passou a mancar, e a partir daquele momento, né, o seu nome passou a ser Israel. Por quê? Porque ele lutou, né, com o anjo do Senhor. Lutou com Deus. Olha só. Abrão, sabia que Abraão tem dois nomes também? Antes ele é chamado de Abrão, né, só com um A. E aí Abrão significa pai de muitos, né? Aí Abraão foi depois da aliança, que é pai de todas as nações. Olha só, né? Interessante, né? Não é só pai aí de alguns, é pai de tudo, né? Que existe, né? De todas as pessoas, por causa da aliança, de que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, que não se poderia contar. Então, os nomes, eles têm muito significado para identificação, né? Sobre o caráter, sobre os feitos das pessoas. E crer no nome de Jesus, a gente lembra, né, que Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, era o Messias, o ungido, o Cristo que haveria de vir. Então, crer no seu nome não é simplesmente crer no significado ali do Jesus. Jesus Cristo, né? Não é bem isso, mas ele está dizendo crer no seu nome significa a gente compreender, ter compreensão total e se abrir para aquele que é a palavra. Ele fala no início, né? Do princípio era aquele que é a palavra. Compreender e se abrir para ele. A palavra personificada em uma pessoa. É redundante, né? Personificar uma pessoa, né? Vocês entenderam. Mas personificada em Jesus. Ou seja, crer na identidade de Cristo e na sua obra redentora. Quando João fala isso, parece que ele fala em código, mas ele está falando tudo isso junto. A gente começa a aprofundar um pouquinho nas palavras, por que ele está falando isso, por que ele falou dessa forma, e a gente começa a perceber que tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. Não é uma coisinha tão simples, né? Mas para aquelas pessoas que estavam lendo isso aqui, era simples, porque eles liam isso daqui e já entendiam. Claro, né? A obra de Jesus, o que Jesus é, a sua identidade, o seu caráter, o que ele fez. Né? Porque, como eu falei, os nomes têm significado e os nomes estavam relacionados com o caráter da pessoa e aquilo que ela fez. Então, crer no seu nome, crer, né, naquilo que Jesus carrega consigo. Era isso que João estava falando. Então, a partir disso, nós vemos toda a base, né, que eu falei antes, da base do versículo ao amor, mas nós vemos também que a base disso tudo é a graça de Deus para acontecer essa filiação. A graça de Deus é a base para a filiação de Deus, para que possamos nos tornar filhos de Deus. É um privilégio daqueles que têm fé em Jesus Cristo. E quando eu falo privilégio, é privilégio mesmo, porque não é para qualquer um. É só para aqueles que creem que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, e confessam isso, e recebem isso, e vivem dessa forma. Ser membro da família de Deus é somente pela graça. Não podemos adquirir, porque é Ele, é Deus quem dá o direito. Nós não merecemos. Nós não somos merecedores disso.
mas mesmo assim ele nos dá. Isso é o mais incrível, né? A gente não tem esse direito, a gente não pode conquistar, mas mesmo assim ele nos dá, simplesmente por nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessarmos e entendermos que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele morreu para nos salvar. E tornar-se filho de Deus implica uma transformação radical, né? Não radical que nem os X Games, sabe, o skate, não é isso. Mas é radical no sentido de que tem que ter uma transformação e de que a pessoa que vê antes e vê depois e, sabe, não é a mesma pessoa. É perceptível. Existe uma transformação. Peraí, esse aí era o Eduardo que eu conhecia antes? Tá diferente. Tem algo de diferente, né? Talvez vocês, no início da caminhada de vocês, algumas pessoas fizeram um comentário assim pra vocês. Tem alguma coisa diferente em ti, né? Às vezes a pessoa fala assim, sei lá, parece mais alegre. Ou tem alguma coisa assim, né? O teu jeito de falar, o teu jeito de ser, o teu jeito de escutar. Você está mais calmo. Né? Teve um dos testemunhos do batismo, quem estava aqui, que o Lucas, não sei se vocês lembram, que ele falou assim, antes eu era muito nervoso e agora eu sou uma pessoa mais calma. Transformação que Jesus vai fazendo nas nossas vidas. Então, uma transformação radical, um novo nascimento que é operado pelo Espírito Santo, que acontece nas nossas vidas. É um processo que não se origina do sangue de descendência natural. Não se origina da vontade da carne, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso é muito importante, tá? Esse versículo 13 também é muito importante a gente entender, para a gente ver que isso não é um privilégio de judeus apenas. Né? Porque muitos vão dizer, não, é só para quem é descendente, né, de Israel. Não, é para qualquer um. Porque não importa quem você é. Esse é um privilégio dado por Deus. Paulo, ele fala aos Gálatas sobre isso também. Olha só que interessante, né? O João falando aqui, Paulo depois leu o Evangelho de João, provavelmente. Né? Mas foi revelado também por Jesus. Mas Paulo, ele está comparando a religiosidade da época, né? E aqui, em Gálatas, Paulo ele vai falar tanto para judeus, quanto para gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, os pagãos. Né? Então ele vai comparar a religiosidade daqueles que seguiam a lei e também a religiosidade daqueles que não seguiam a lei, daqueles que seguiam, sei lá, os deuses do Olimpo, os deuses não sei o quê, aqueles que faziam, sei lá, sacrifício para Baal e sei lá, né? Antes da sua conversão. Lembrando que Paulo ele fala para cristãos em Gálatas, tá? Ele não está falando para pessoas que não conhecem a Cristo, mas ele fala para pessoas que vêm de duas culturas diferentes. E ele vai falar, então, capítulo 3, para você já ir abrindo a sua Bíblia, ele vai falar, então, das práticas religiosas, tanto dos judeus quanto dos gentios. Ele vai falar um pouquinho sobre isso e como que as coisas mudam depois. Né? Ele vai fazer uma comparação. Gálatas 3, 26 até o 4, versículo 7. Como é um pouquinho longo o trecho, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e eu vou fazendo pausas, fazendo algum comentário breve e vou continuar a leitura. Então, gruda o olho na sua Bíblia, se daqui a pouco você vê uma palavra que não está na sua Bíblia, porque eu estou falando eu mesmo, tá? Mas depois eu continuo. Então diz assim, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo já corrobora com o que João está falando. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Certo? Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, e aqui eu faço uma pausa novamente, batizados aqui não é o batismo das águas, tá? Existe uma grande confusão toda vez que a palavra batismo aparece na Bíblia, muitas pessoas pensam que é o das águas, mas a palavra batismo, baptizo, né, do grego, que é bem parecida com o português, ela significa, quem fez os cursos comigo do batismo, vai lembrar, significa o quê? Alguém? Não? Mergulho, obrigado. Um mergulho, mergulhar, submergir, estar imerso, né? É isso que significa a palavra batismo. Então, o que ele está dizendo? Pois os que em Cristo foram batizados, ou seja, aqueles que creram no nome de Cristo e realmente entraram, né, nesse relacionamento com Deus, estão imersos nesse relacionamento, envoltos em Cristo. E aí olha só como é que ele segue esse versículo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, basicamente, ele está traduzindo a palavra
batismo. Os que em Cristo vestiram a roupagem de Cristo vestiram a roupagem de Cristo. Se revestiram. Por quê? Tem Cristo para todo lado. Eu estou imerso. Então, aqueles que foram batizados. 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Não é só para judeu, é para todos. Não tem diferenciação. Pode ser para homens e para mulheres, né? Para todos. É para escravo e para livre também. Deus não vai fazer diferenciação, porque não é quem você é que vai convencer Deus para te salvar. É isso que ele está falando. Isso aí não importa quem você é. Versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Ou seja, aqui agora começa a complicar um pouquinho o que Paulo está falando, né? Porque lembrem que lá em Abraão, eu acabei de citar, que existe a aliança, a promessa de que a descendência de Abraão, né, seria muito numerosa. E aí, se vocês vão lembrar dessa passagem, se vocês já leram Gênesis, vocês vão lembrar que diz que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Uma versão mais antiga, eu só lembro dessa versão mais antiga. Mas foi justificado pela fé. Ou seja, vocês já começam a perceber que desde o início nunca foi por sangue de cordeiro, nunca foi por animais e sacrifícios que as pessoas eram justificadas, mas sempre foi pela fé. Até porque lá em Abraão não tinha lei, né? Não tinha o sacrifício. Sempre foi pela fé. Né? Sempre foi pela fé. Então, quando ele fala, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Olha só que interessante. Né? Eu não sou, sei lá, daqui a pouco filho de Abraão, mas espiritualmente eu sou considerado descendência, filho espiritual, porque eu sigo o padrão da fé de Abraão. Porque eu tenho fé. E olha só, descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Ou seja, eu sou herdeiro da bênção espiritual que acompanhou a aliança abraâmica. Que é o quê? Justificação pela fé. Não é que a gente vai herdar as descendências. Não é isso. Isso é a descendência de Abraão. Mas a promessa é que a bênção, né, na realidade, é a justificação pela fé. E da mesma forma como nós temos o mesmo padrão em Cristo, nós herdamos também a recompensa, a bênção. Somos justificados. Capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aqui, Paulo está falando de algo que ele estava falando antes, que a gente não leu, sobre os tutores. Né? Ele fala que a lei antes era como um tutor, alguém que estava cuidando. E assim como um tutor, um guardião, um administrador, né, está cuidando de alguém, nós, antes de Cristo, éramos como essas crianças. Nós não tínhamos poder nenhum. Nós precisávamos ser cuidados de alguém. Então, antes de Cristo, as pessoas estavam sendo cuidadas pela lei, estavam sendo cuidadas pela religiosidade, que escravizava. Né? Porque ele está falando que, no versículo 13, ele diz, assim também nós, quando éramos menores, antes de chegarmos a Cristo, assim como crianças, estávamos escravizados. Não tínhamos poder nenhum, nós poderíamos ser filho do rei. O rei morreu, a gente não podia fazer nada. Alguém ia governar no nosso lugar até a gente ter maioridade. Né? Assim funcionava na época. Então, a pessoa ficava escravizada àquele tutor. E da mesma forma, nós antes de Cristo estávamos escravizados ao pecado. Mas nesse caso, lembrando do contexto, ele está falando escravizados aos princípios elementares do mundo. E aqui ele não está falando do pecado. Aqui ele está falando da base, né? O básico, o fundamental no contexto dos elementos básicos dos rituais que eles faziam na lei, os rituais pagãos que eles faziam, eles estavam escravizados àquilo. Eu preciso fazer esse sacrifício, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer essa cerimônia, eu preciso fazer isso e aquilo. E eles estavam vivendo dessa forma, escravizados àquilo. Mas eles não tinham liberdade nenhuma, né? Porque eles se baseavam nas obras do homem e não na de Deus. E a gente sabe que obra de homem não salva. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o momento certo, exato, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, como falava antes, nós não somos filhos legítimos de Deus, nós somos adotados, né?
E porque vocês são filhos, né? Ou seja, aqueles que receberam e creram no nome de Jesus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. E essa aqui é a prova que nós realmente nos tornamos parte dessa família. Porque o Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo, ele nos faz clamar algo que é íntimo. Esse Abba, Pai, pelo que eu lembro de algumas vezes que eu já fui pesquisar sobre essa palavra no original, o Abba, é um termo mais íntimo, mais carinhoso, que tu só fala, vamos dizer assim, filho para pai. Como se eu fosse falar paizinho, né, papai, coisa assim, sabe? Algo mais íntimo. Que tu não vai falar, por exemplo, pro pai dos outros. Tu não vai falar isso para alguém que não é tão como teu pai, mais intimidade, com tanto carinho. E aí, vamos dizer assim, se daqui a pouco nós fôssemos adotados de qualquer jeito para ser mais um servo, talvez nós não teríamos esse relacionamento. Mas não, nós somos adotados para sermos filhos de verdade. Filhos que vão estar sentados à mesa do Pai, que tem esse carinho. Tanto que o Espírito Santo nos traz esse sentimento. Olha, pode ter intimidade com Deus, com o Pai, porque a mesma intimidade que Jesus tem com Ele, tu está no mesmo nível. É esse Espírito que nós recebemos. Versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, como filhos, nós recebemos todos os privilégios de um herdeiro de Deus. Ou seja, toda a herança de Jesus, que é filho legítimo, nós recebemos também. Nós vamos até, se vocês lerem Apocalipse, vamos até governar com Jesus. Porque nós estaremos acima dos reis, governantes e tudo mais. Porque estaremos governando junto com Cristo, para vocês verem que a gente realmente faz parte dessa família. Então, como eu disse, Paulo e João, eles estão em sintonia. Eles estão conectados na mesma direção. E o mais incrível disso é que Deus é quem vem até nós e nos escolhe para sermos filhos. É Deus quem vem, né? Só que Ele não nos obriga, Ele nos concede a fé para nós crermos na obra redentora de Cristo. Eu não sei, talvez, eu não tenho assim o conhecimento, a experiência de adotar alguém. Eu sei que eu sempre tive assim um sentimento, né? E eu não quero daqui a pouco parecer injusto se alguém achar que o meu sentimento está errado, por favor, depois me fale. Mas eu sempre tive um sentimento de que uma pessoa que adota alguém é uma pessoa que tem muito amor no coração. Porque eu vejo assim como Deus vem até nós, né? A pessoa primeiro, ela está querendo amar alguém. E ela decide, eu vou adotar uma criança que está órfã, né? Sem pais. E ela vai a esse caminho, né? Para adotar alguém. Ela vai em direção a algo que vai fazer com que ela tenha que deixar a sua comodidade de lado, né? Deixar, vamos dizer assim, as suas vontades de lado, porque agora ela vai ter que dar atenção para outra pessoa que necessita da atenção dela e necessita do amor dela. Então essa pessoa, para mim, é uma pessoa que tem muito amor no coração, porque ela decide amar alguém. Ninguém está obrigando ela a fazer isso, né? Não é assim como, por exemplo, né? Não sendo menos, mas que nem minha filha nasceu, obviamente que nós queríamos ter uma filha, né? Mas vamos dizer assim, minha filha nasceu e agora eu não posso devolver ela para o hospital, né? Para a barriga da Geisa. Ela é minha filha e eu tenho que amar ela, né? Mas a pessoa que adota, não, ela vai de encontro a isso. Ela quer. E quando ela chega, eu não sei como é que funciona, né, o sistema de adoção aqui no Brasil, mas quando ela vai ao encontro, eu entendo que a criança também tem que aceitar ser adotada, né? Eu acho que deve ser assim, né? Tem que ter aquela adaptação. E aí, entra essa questão. Bom, eu estou vindo te amar. Você quer ser amado? E aí, por que eu estou falando? Esse é o entendimento que eu tenho, né? O sentimento que eu tenho, né? Desse grande amor da adoção, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque daí eu olho para Deus e eu vejo que Deus nos adotou. Ele não precisava nos adotar, né? Nós, rebeldes, né? Sem como resolver a situação. E aí Deus, ele escolhe. Ele vai lá e nos adota. E ele ainda diz assim, olha, eu tenho todo esse amor para te dar. Ele se torna conhecido porque ele nos visita. Ele vem até nós, ó, está aqui o que eu fiz por você. Porque na adoção você não paga, né? Na adoção aqui, né? No Brasil. Você não paga. Mas Deus pagou para nos adotar. Ele pagou um alto preço. Ele entregou o único filho que ele tinha legítimo para
poder nos adotar, para poder nos fazer filhos dele. E aí, ele chega para nós e diz assim, ó, eu tenho todo esse amor para te dar. Você quer? E nós, aonde nós estamos muitas vezes? Nós estamos lá, tipo, eu lembro do filho pródigo, né? Nós estamos lá cuidando dos porcos, sujos de lama, que é o nosso pecado, né? E aí Deus vem lá de fora e diz, você está cansado, né? Vem, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e eu quero te dar amor. Vem comigo, sai daí, eu vou te limpar. E muitas vezes as pessoas dizem que não quero. Não quero porque aqui eu faço o que eu quiser. Que engano, né? Elas não conseguem se libertar do lamaçal. Mas têm a falsa sensação de que estão livres. Mas aqueles que somos nós, que recebem esse chamado, né? E dizem, sim, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador, aceitam esse amor, então ele leva, ele limpa, ele lava, coloca vestes novas. Nascemos de novo, né? Somos revestidos de um novo homem, revestidos de Cristo. E então, a partir desse momento, nós estamos vivendo a vida com Deus. Estamos fazendo parte da sua família. Temos uma herança, porque antes nós não tínhamos nada. E agora nós temos herança. E nós ganhamos tudo isso de graça. Sem nós sermos daqui a pouco o melhor que estava lá, que teve o melhor desempenho, não. Sem a gente bater na porta de Deus, dizer, me adota, seja meu pai. Não, ele que foi ao nosso encontro, né? Existem algumas visões diferentes, daqui a pouco você pode ver, hoje tem muita coisa na internet, né? Daqui a pouco você pode ver algumas visões diferentes, mas na aliança nós queremos dessa forma, que é Deus quem vem até nós para nos salvar. Nós temos essa direção. E isso, como nós estamos vendo na Bíblia, faz todo o sentido. Por isso que nós cremos nessa visão, porque nós cremos que é o que a Bíblia fala. E aí, diante disso que eu estou falando para vocês, de todo esse sentimento, aí eu percebi que o amor que Deus tem por nós vai além do amor que eu tenho pela minha filha. Porque, como eu disse, minha filha, ela é minha filha legítima. Não estou nem falando o fato de que Deus enviou o filho dele para nos salvar, né? Não estou falando desse amor sacrificial. Mas o simples fato de que minha filha é sangue do meu sangue, né? Eu orei e pedi a Deus por ela. Eu desejei que ela estivesse conosco. Ou se fosse um menino também, não importa. Mas eu desejei ter um filho, né? Eu orei e pedi para Deus, se fosse da vontade dele, que ele nos desse esse privilégio, esse presente, essa dádiva. E quando ela nasceu, eu amei ela instantaneamente. Mas ela é minha filha. Agora, nós não somos filhos legítimos de Deus. Nós nascemos do pecado. Mas por amor, ele nos adotou para sermos filhos dele, participarmos da herança do filho legítimo dele. E não foi obrigado a nos amar. Ninguém disse para Deus, você precisa amar essa pessoa. Né? Ninguém obrigou a Deus a isso. Ele escolheu. Né? Ninguém obrigou a ele. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos redimir através do sangue de Cristo. Eu lembro nesse momento de um texto, que é um dos textos favoritos de um meu compadre, de um dos meus compadres. Eu tenho vários compadres. Mas 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu gosto de colocar o só ali. Nós só amamos, mas não está na Bíblia, tá? Isso sou eu que estou botando. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Porque assim, qualquer amor que não seja o de Deus não é o amor. Né? É um amor falso. Agora, o amor de Deus, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E antes disso, João, em 1 João 3,1, ele diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós não somos chamados, olha só, tá sempre junto com Deus, então vamos chamar de filhinho. Filho. Não, nós somos de verdade. Nós não somos um qualquer que anda junto. Não, nós somos filhos de verdade de Deus. E ele continua, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. As pessoas não conseguem entender porque não conhecem a Deus. E aí entra o nosso papel de levar esse evangelho adiante. Então, para a gente finalizar, a filiação divina é um privilégio imerecido que é concedido por Deus por meio da fé em Jesus Cristo e resulta em um novo nascimento e na nossa transformação em filhos de Deus. E essa dádiva, ela se manifesta por meio da graça divina. É de graça, mas exige uma resposta ativa de fé da nossa parte, da parte de qualquer pessoa, né? Então, como disse,
quando minha filha nasceu, eu pensei que eu tinha entendido. Nossa, é assim que Deus nos ama. Porque, sabe, tem coisas que a gente só entende quando a gente experimenta. E aí eu disse, agora eu sou pai, então Deus é meu pai. E agora eu entendo como ele ama seus filhos. E aí, quando eu lembrei desse versículo, eu comecei a pensar, eu disse, não, eu não entendo. Na realidade, eu só me aproximei um pouquinho mais desse entendimento, porque Deus nos ama muito, mas muito mais. O amor de Deus é imensurável, é um amor que excede o nosso entendimento. Para a gente entender o amor dele, nós teríamos que ser Deus, para poder entender o que ele fez por nós e passar por tudo o que ele passou. Mas já pude ter um gostinho, um entendimento um pouquinho, né? Porque eu tenho falado para algumas pessoas, né? Assim como ser pai só consegue entender o que é ao experimentar isso, a graça de Deus a gente só entende quando a gente experimenta. A gente pode falar para as pessoas que a gente quer evangelizar e falar de Jesus, dizer, nossa, você não entende, você não consegue entender o que é a graça de Deus, o amor dele é grandioso e tudo. São palavras. As pessoas, a gente pode até comparar porque é que nem, sei lá, o amor de um pai, de uma mãe, se a pessoa for pai ou mãe, são palavras. As pessoas não vão conseguir compreender a graça de Deus até o momento que elas experimentarem. Até o momento que elas entenderem que elas estão, como no exemplo que eu dei, né? Que elas estão na sujeira, na lama. Primeiro elas têm que compreender que elas estão sujas, né? E elas compreendem que Deus vai lá. E olhando para elas daquele jeito, ele não se importa como elas estão. E diz, venha que eu quero te limpar. Venha que eu quero te fazer parte da minha família. E aí sim, as pessoas que aceitarem esse convite vão entender a graça de Deus. Apenas quem experimenta pode entender como é que é. Que a gente possa valorizar esse privilégio. É um privilégio nós estarmos aqui hoje. É um privilégio nós termos esse relacionamento com Deus. É um privilégio nós sabermos e termos plena convicção que nós herdaremos tudo o que Deus tem. É um privilégio nós termos a plena convicção que Jesus vai voltar e que nos novos céus e nova terra nós vamos estar com Ele. Porque eu digo que é um privilégio porque não é para todo mundo. É só para aqueles que receberam a Ele e creram em seu nome. Então que nós possamos levar essas boas novas adiante. E para isso, quero convidar vocês para orarmos novamente e entregarmos isso nas mãos de Deus. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós somos profundamente gratos porque um dia o Senhor chegou até a cada um de nós. E como nós vimos, o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos teus filhos. Pai, nós reconhecemos que nós não merecíamos isso. Reconhecemos que foi um presente maravilhoso, um presente gracioso que o Senhor nos deu sem exigir nenhum pagamento, sem exigir nada da nossa parte. E hoje o Senhor permite com que nós tenhamos a oportunidade de nos relacionarmos contigo e vivermos para Ti, Pai. Nos guie nesse caminho, Deus, para que a gente Te agrade e não sejamos filhos rebeldes. E também nos guie para que nós possamos buscar mais pessoas para fazerem parte dessa família, Deus. Nos conduza, nos dê a direção, nos dê as palavras. Encha nosso coração de amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.